Quero compartilhar uma mensagem na qual o Senhor Jesus passou para seus discípulos. E aqui eu trago ela nesse dia, da qual a palavra nos fala da seguinte forma. Jesus ouviu a perguntar e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procure entender o que quer dizer estes trechos das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores, não os bons. Aqui Jesus estava falando com seus discípulos sobre a vinda dele, na qual ele veio em forma de homem, porque ele é um Deus maravilhoso, é um Deus bom, é o Deus nosso da salvação. Mas a palavra fala que ele veio para os doentes. Aqui, os doentes, não somos nós, às vezes, está com uma dor no braço, uma dor na perna, ou até mesmo algum tipo de enfermidade mais séria, uma doença maligna, benigna. Porque quando nós estamos com algum tipo de dor, se está com o braço doendo, as pernas doendo, nós procuramos se medicar através de algum analgésico, através de algum outro tipo de medicamento. Quando estamos com doenças malignas, benignas ou qualquer outro tipo de enfermidade mais séria, nós procuramos um médico especialista na qualquer dor, aquele problema que nós estamos, enfermidade física, para ser medicado. E aqui Jesus está falando para nós que ele veio para os doentes. Que doentes são esses? São os doentes. Aqui eu vou relatar algo. Um mistério de Deus, ele é maravilhoso, na qual ele me tirou dessa doença. Essa doença espiritual, essa doença na qual o inimigo trabalha na vida do ser humano, colocando ele uma doença. Essa doença muitas vezes ela é uma doença, sim, é uma doença do pecado. O pecado de quê? Da idolatria. Uma doença, a pessoa ser doente, idolatrar imagens, idolatrar peças, idolatrar até mesmo outros seres humanos. Isto é uma doença do pecado. Aqui também nós podemos tirar a doença do roubo, do engano, das nossas mãos ser impura por falcatrua, por mesmo até passar, vamos dizer assim, roubar. A doença da prostituição, do adultério. Eu sou um homem que agradeço muito ao nosso Deus, porque eu vivi no escravo, no meu passado, desses tipos de doença, do pecado, da idolatria, da prostituição, do adultério. Hoje, eu sou um homem livre, porque eu corri a tempo para ser curado dessas enfermidades. E essas enfermidades é pior do que uma doença cancerígena. Ela leva à morte eterna, à destruição, à morte eterna. Mas aí, quando eu fiquei sabendo que esse Senhor Jesus, que qual eu sirvo hoje, me resgatou dessa doença maligna na qual eu vivia. Infelizmente, enquanto as pessoas têm as suas enfermidades físicas, dependendo do tipo de enfermidade que venha a se acamar numa cama, e ali pessoas que possam tratar, possam ajudar. Assim, a enfermidade do pecado, quando você está sendo escravo do pecado, você não vê o que você está fazendo. Você acha que tudo é normal, que tudo é para passar a vida. Como mesmo eu cheguei até a relatar alguma coisa
né, que todos os pecados são tentativas de preencher um vazio. As pessoas no mundo, ela tenta se preencher um vazio que não existe. Não existe preencher um vazio na qual você está no pecado. E ali aqui, é como eu escrevi, todos os pecados são tentativas de preencher vazios, mas só Deus pode preencher os vazios do nosso coração. Somente Deus. Porque quando nós aceitamos nosso Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, Ele preenche todo o nosso ser, nosso coração, nós se alegra, nós tem algo que está preenchendo a nós, que é a palavra de Deus. Eu anotei também, né, no famoso pastor, já, né, americano, já faleceu, que é o Billy Graham, que ele fala que a Bíblia não manda que os pecadores vá para a igreja, mas ele fala que ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. É isso que nós precisamos fazer. É através de nossas atitudes, através de nossos testemunhos. Lá atrás, magoei pessoas, peço perdão, como algumas pessoas perdi, como eu tive contato, pedi perdão pelo tudo que eu fiz. Fiz a coisa errada, vazia achando que estava certo. Mas quando eu vi que o Senhor Jesus, conforme relata na palavra de Deus, que Ele veio para os doentes, eu era um doente desse, era um doente cancerígeno. Então eu vim para a mão do Senhor e Ele me resgatou. Ele me limpou dessas enfermidades, dessas doenças malignas. Ele é médico dos médicos. Então eu agradeço a Deus por ser o que eu sou hoje. Porque não seria, se não fosse o meu Senhor Jesus, eu não estaria aqui meditando e compartilhando essa passagem. Não estaria nem nesse mundo mais. Mas hoje eu tenho o prazer de falar que Ele me tirou. Ele me curou daquelas enfermidades malignas e cancerígenas qual eu vivia. Peço a Deus, a cada lugar que eu passei, que eu magoei, por causa das minhas atitudes, achando que estava certo, que me perdoe. E te convido a cada um, venha, saia dessa lama, saia do pecado, saia dessa doença que você não está tendo cura e aceita Jesus como o único e exclusivo Salvador. Somente Ele pode fazer isso. Eu sou testemunha viva. Ele me curou, Ele me libertou das garras do Satanás. Aqui eu compartilho essa palavra a todos que ouvem essa palavra, a todos meus amigos, meus parentes, que eles venham entender que lá atrás eu estava com a doença. Lá atrás tentava encher meus vazios, mas hoje eu sei que eu fui curado e sei que eu tenho meu coração cheio do amor de Deus para com a minha própria vida, com a minha família e com todos aqueles que necessitam, como a própria palavra fala, amar o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a palavra para nós no dia de hoje.